Quando o seu barco começar a balançar, como é que é? Parecer que vai afundar, alguma coisa assim. Aí você abre a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 4. Você que trouxe a palavra, Marcos capítulo 4, e o verso 35. Não sei se minha voz está boa, acho que está aí, né? O som está bom. Estão me ouvindo bem lá atrás, gente? Amém? Graças a Deus. Você que levantou a mão aí, figura. Diogo, não perca um culto, filho. Escuta o pastor, não perca um culto, Telefona para alguém, tem culto hoje? Vem para o culto. Tem monte de oração? Vai para o monte de oração. Porque eu não posso fazer nada por você. Amém, filho? Mas eu conheço um que pode. Bem-vindo todos, tem visitante aqui. Gente querida, gente que conhece a gente do bem, gente que ama a igreja, reconhece a gente. Eu louvo a Deus pela sua vida. Abra sua Bíblia aí no livro de Marcos 4:35, diz assim. Até parece que eu e a Cassiane combinamos. Vamos fazer assim, Cassiane, você canta e eu prego. Está parecendo Paulo e Silas na prisão. Ô Paulo, você vai cantar? Se você cantar, eu vou orar. E deixa o guarda bater na gente. Não é isso? Deixa o diabo tentar parar a gente. Porque quanto mais ele bater, mais nós temos poder de oração. Mais a prisão vai abrir e mais o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém, irmãos? E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Disse-lhes Jesus: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Feche seus olhos. Senhor Deus, é a tua mais pura palavra. Fala no nosso coração, fala dentro da gente. Nós já estamos até mais calmos por entrar nesse ambiente onde a tua presença é notável e cuida da gente. Fica conosco, manifesta do seu poder, em nome de Jesus. Amém, amados? Irmãos, depois que aconteceu esse texto, e foi escrito, foi fechado a Bíblia, logo a igreja reconheceu, os pregadores reconheceram, que essa passagem desse texto em especial, muito cedo, logo depois do escrito, foi entendido como um sinal da presença salvadora de Jesus nas tempestades do coração do homem. Mais do que apenas um momento dos discípulos ou com os discípulos, foi entendido pelos pregadores de que esse texto fala do interior da gente, do coração da gente,
das tempestades dentro da gente e da presença de Jesus para acalmar todo o vento e todo o mal. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para Ele, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Por isso eu queria falar um pouquinho com você nesta noite sobre essa ideia do texto, no olho da tempestade. Fala para o irmão do seu lado, e quem sabe ele está vivendo isso. Fala, no olho da tempestade. Fala de novo, no olho da tempestade Jesus está presente. Amém, gente? Amados, a tempestade frequentemente, preste atenção, vem no caminho da obediência. Às vezes você está ouvindo a voz de Deus, mas mesmo assim vem aí uma tempestade. Amados, e aí a gente fica muito bem sem o que fazer, sem o que dizer. Quantas pessoas já disseram assim: mas Deus, eu sou dizimista fiel, por que tanta tempestade? Mas Deus, eu oro, eu estou santificando a minha vida, e aí a tempestade vem. Queridos, esta viagem do texto aqui foi realizada por ordem de Jesus. Foi Jesus que falou para eles: passemos para outra margem, no verso 35 aí. E isso fez que a tempestade fosse mais difícil de ser compreendida. Como é que pode? Foi Jesus que mandou. E se Jesus mandou, por que dói? E se Jesus mandou, por que está soprando? E se Jesus que mandou, por que está tão difícil? A gente fica meio que perguntando. Mas o evangelista Marcos usa uma palavra aqui que significa, irmãos, mais do que uma tempestade comum, significa uma tempestade furiosa. Para piorar, não só foi Jesus que mandou, mas ele diz assim no verso 36: e eles, deixando a multidão, levaram consigo, né, falando que levaram a Jesus, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos, e levantou-se grande temporal. Não é apenas um temporal, não é apenas um vento, mas levantou uma forte tempestade, irmão. Então, muitas vezes acontece isso com a gente. Em plena obediência, se levanta um vento forte, um vento assim que a gente não esperava, mesmo estando em obediência. Amados, quando Deus deu ordem a Moisés para sair da terra do Egito, Deus não falou que no deserto ia acontecer isso e aquilo, senão o povo não saía. Mas o que Deus mostrou para Moisés era dizer o seguinte: eu estarei com vocês. Amém? Por isso foi cantado aqui: quando passares pelas águas, eu estarei contigo, quando pela chama, eles não te queimarão. Ou seja, passar pelas águas, gente, é passar por tribulação, mas o Senhor estará presente neste momento. Isso que é importante, assegura a gente, dá segurança para a gente. Então os discípulos tinham aqui, irmãos, enfrentado muitas tempestades já, mas esta deu medo. Tem umas broncas, irmãos, tem umas brigas, irmãos, tem umas situações, irmãos, que dá medo, Então, às vezes as tempestades que vêm mais pela obediência são maiores do que as tempestades comuns. O que fazer? Uma das coisas para não fazer é murmurar, é confiar. Jesus está no barco. E Jesus mostra que ele anda num reino, num domínio tão diferente, que ele estava no barco, num travesseiro, dormindo. E os discípulos com medo. Olha a diferença. De um lado do mesmo barco, a paz perene e a paz serena, e do outro lado do barco, há medo, intranquilidade, pavor, porque não é um vento, é uma tempestade. Olha para mim, sabe o que isso vem me dizer? Não importa o vento ou a tempestade, o que importa é o jeito que eu estou olhando e vendo o problema, é que vai fazer a diferença, irmão. E eu já fiz experiência na minha vida. Quem de vocês, não precisa levantar a mão, que já acordou na noite ou se dormiu pensando num problema, numa situação,
E quem sabe você já pensou assim: eu vou pensar em outra coisa, vou levar minha mente para outro ambiente. Eu já fiz isso, irmão. Faz o teste. Você vai ver quanto você vai dormir. Amém? Você vai dormir. Por exemplo, vamos falar assim para os mais jovens, adolescentes, ou talvez crianças, talvez está me ouvindo aqui, compreende que as crianças, a gente acha que eles não apreendem, eles apreendem mais do que a gente. Se você achar que tem um bicho papão, um bicho debaixo da cama, pensa em outra coisa, você vai ver que o bicho vai embora. Você entendeu, irmão? Então não adianta você ficar sofrendo no domingo, sendo que a segunda-feira vem aí. Dorme primeiro, descansa primeiro, amanhã você trata frente a frente com o problema. Por isso que a Bíblia diz: quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. É assim, gente. Então a tempestade veio, mas ela veio no direcionamento da obediência. Então quem vem assim não tem o que perder, no final vai dar certo, porque foi no comando, na orientação, no mando de Jesus. Então, gente, a tempestade muitas vezes faz parecer que Jesus não se importa com a gente. Parece que Jesus não está se importando com a sua luta. Então me ajuda aí, fala para o irmão aí: Jesus se importa com você. Fala para ele, vai. Vamos ver se ele acredita, vai. Jesus se importa com você. Jesus se importa com a gente, irmãos. Jesus estava dormindo. Aí os discípulos falaram assim: mestre, não te importa? Ou seja, o Senhor não está nem aí comigo? Não te importa que a gente pereça, que pereçamos? Interessante que aquele que vai trazer a ideia, o problema, a pergunta, ele coloca no plural, né? Não te importa que pereçamos todos nós? Pereçamos eles, né? Porque Jesus não estava perecendo não, né? Jesus não estava perecendo. E Jesus não gostou não, irmão. Jesus tratou com um confronto. Porque existe, algumas vezes Jesus trata a gente com confronto, que é meio que chacoalhando a gente para a gente acordar. Mestre, não te importa que pereçamos? Então esse grito implica um sentimento de ressentimento pela indiferença que Jesus mostra a situação que eles estavam. Jesus, não te importa? Foi o Senhor que mandou eu entrar no barco, e eu entrei. Foi o Senhor que mandou descer as águas do batismo, e eu desci. Foi o Senhor que me chamou para a igreja, e eu fui. E agora, Jesus? Irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se você tiver de colocar a culpa em alguém, eu vou até dizer nessa noite, no contexto bom que nós estamos: não culpe o diabo, não culpe os outros, e não culpe nem a você mesmo. Leva para Jesus a questão, amém? Leva para Jesus a questão, o problema. Então, aí a gente observa o contraste dessas duas situações que eu já disse: pânico e paz. Fala comigo, vai. Pânico, outra vez, pânico e paz. De repente, nessa noite aqui, nós estamos num barco só. Nós estamos num barco só nessa noite. E tem dois tipos de gente aqui nessa noite no culto: gente com pânico e gente com paz. Como é que você está? Se você entrou aqui no medo, no pânico, lembra que Jesus está no barco. Amém? O pânico pode se tornar paz, mas a paz não pode se tornar pânico. Então nós temos que sair do ponto A, irmão, para o ponto B, de uma situação que a gente vive, na presença do Senhor. Nós temos condições, porque muitas vezes as questões estão aqui dentro. Irmão, se você olhar comigo do lado de fora das situações, do lado de fora, ó, eu estou aqui, você está aqui, pensa assim do lado de fora. Não existe muitos problemas do lado de fora. Eles estão todos aqui dentro, gente. Todos aqui dentro. Então, como nós temos Jesus, ou trazemos, ou trouxemos Jesus para dentro de nós,
nós então trouxemos a solução dos nossos problemas. A questão é saber lidar com Jesus, amados. Ele é o médico dos médicos, ok? Ele é o príncipe da paz. Então nós temos que saber lidar com Jesus, colocar Jesus em evidência. Então observe essa situação, né? Eles gritaram assim: se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso lá nos dias de Gideão? Deus falou assim para Gideão: Gideão, eu sou contigo, homem valente. Irmãos, quem era com Gideão? Quem era por Gideão? Responde para mim. Quem era por Gideão? Fala forte, crente. Deus era por Gideão, irmão. Se Deus era por Gideão, por que Gideão está perguntando desse jeito? Se o Senhor é conosco, por que não sobreveio tudo isso? Então olha para mim. O que isso quer dizer? Significa que mesmo Deus sendo por nós, nós podemos passar por situações difíceis e complicadas, mas Deus está presente conosco. Amém? Senão, gente, é verdade, não vale a pena a vida. Não vale a pena a vida. Porque a vida é vivida de experiências, inclusive ruins. Mas com Jesus presente, amados. E quando Deus mostra que Ele está presente, Ele prova que está presente. Tanto provou que estava presente, que mostrou para Gideão: eu estou tão presente que você não vai vencer com 30 mil, você vai vencer com 300 soldados. Então, gente, a tempestade vai revelar assim um inimigo real. Não é utopia o que você está passando. Ah, pastor, se você estivesse na minha pele. Cada um tem a sua guerra, queridos. Não é utopia. Jesus expôs a fraqueza deles. Jesus falou assim, ó: que medo é falta de fé. Sabe o que Jesus falou para eles? Por que sois tão tímidos, no sentido de medo? Ainda não tendes fé? Olha para mim. Quem não tem fé, irmão? Quem não tem fé? Fala comigo, os discípulos. Fala de novo, os discípulos. Não eram os discípulos que estavam lá dentro? Jesus está dizendo: por que vocês estão tímidos? Olha a palavra tímido, que vem de temor. Vocês não têm fé ainda? E a tempestade solta, né? Afundando, a tempestade não. Furiosa a tempestade. E Jesus, olha para mim, Jesus dialogando com eles. Irmão, olha aqui para mim. Enquanto você e eu não aprendermos a lidar com as coisas onde Deus está, Jesus vai deixar acontecer até você entender por que está passando por aquilo. Até você entender. Aí o vento começa a amainar um pouquinho. Jesus primeiro falou, conversou, instruiu, né, que na tempestade, Jesus está instruindo eles na tempestade. Então, o problema que Jesus enfrentou, gente, não foi acalmar a tempestade no mar. Qual foi? Acalmar a tempestade no coração dos discípulos. Jesus não tem dificuldade de lidar com a natureza. Nos parece que Jesus tem dificuldade de lidar com a gente, com o coração da gente. E ele teve dificuldade. Do tipo assim: eu queria dar uma experiência para vocês. Não poderia ter alguém se levantado e meio que corajoso e levantasse as mãos e dizia assim: Daniel fechou a boca dos leões, ou Deus fechou a boca dos leões para Daniel. Então essa tempestade também vai parar. Mas ninguém se levantou. Eles foram tirar a paz de Jesus. Jesus estava cansado, irmãos. Ele estava descansando. Eles foram tirar a paz do Jesus humano naqueles dias, né, que estava no barco, literalmente. Então a dificuldade
que Jesus enfrentou ali é acalmar a tempestade do coração deles. Por isso que a igreja primitiva, pós-Bíblia, já entendeu que essa tempestade revela não a tempestade talvez literal que aconteceu, mas a tempestade do coração da gente. A tempestade, gente, nos leva para Jesus. Amém? Então, eles eram marinheiros, eles eram pescadores. Gente, eles eram especialistas. Eles eram especialistas do lago. Eles eram especialistas do mar. Eles eram exímios pescadores. Mas nessa tempestade, gente, eles pediram a ajuda de um pregador. É mais ou menos assim, o cara trabalha no banco, sabe lidar com os recursos e tal, e não consegue lidar com a sua vida financeira. Aí o sujeito vem e pergunta para o pastor como é que faz com as finanças. É mais ou menos isso aqui. Jesus, como é que nós vamos fazer? Eles estão, irmãos, acostumados a enfrentar a tempestade. Mas essa foi diferente. Jesus, o que nós vamos fazer? Irmãos, se Jesus não fosse Jesus, o que ia acontecer naquela tarde ou tardezinha? O que ia acontecer? Com certeza, irmão, ia todo mundo pular do barco. Olha para mim. Vocês sabem que eu estive em Israel em 2013. E eu vi, você vai ter um museu lá, que você vê um barco. Um barco exatamente, foi tirado do lago de Genezaré. Ele tem talvez a medida dessa caixa de som aqui, ó, para essa outra aqui. Um pouquinho maior talvez. É um pouco meio carcaça, né? E aquele barco foi tirado lá, de tão velho que é, ele foi tirado de lá com a ciência de Israel, a tecnologia da época de Israel, né? Eles inflavam umas espumas, e aí abraçou o barco lá no fundo, conseguiram tirar ele. Os barcos dos dias de Jesus. Aí a gente olha para aquele barco e fica pensando, de quem era esse barco? Era o barco de Pedro? Era o barco que afundou, a madeira preta, desgastada, dá até para quebrar assim. Ninguém pode tocar, obviamente. Irmão, o barco existiu, a tempestade também. O lago está lá, a tempestade existe, os discípulos existiram, Jesus também. Amém? Então, irmãos, nós temos que ir até Jesus mesmo, até o pastor. E eles foram até Jesus. Eles colocaram todas as suas esperanças em Jesus. Fala comigo, as esperanças em Jesus, fala. Obrigado, gente. As esperanças em Jesus. Nós sabemos pescar, sabemos enfrentar tempestades, mas Jesus, essa não dá para nós. A nossa esperança está no Senhor. Amém, amados? E aí, gente, a tempestade vai sempre revelar algo novo sobre Jesus. Quer ver? Eles temiam, começaram a temer, ó. Vai revelar quem é Jesus. Porque diz o texto último aqui, eu caminho para encerrar. E sentiram um grande temor. Fala comigo, medo. Agora fala comigo, temor. Medo eles tiveram da tempestade. Temor eles tiveram em perguntar: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que vida você está vivendo? De medo ou de temor? De temor de saber que Jesus está presente e eu não sei lidar com tamanho poder, com tamanha presença. Isso revelou Jesus para eles. Esse medo foi um profundo temor reverencial na presença daquilo que é sobrenatural. É temor daquilo que é sobrenatural. E Jesus não repreendeu, irmão, esse tipo de medo. Jesus repreendeu o medo da tempestade, mas não repreendeu o temor. Com o seu nome
com a sua presença. Quem é este? Amém? Fique de pé comigo, por favor. Esse medo não é o medo do terror. Fique de pé, gente. Mas é um temor, o louvor pode subir, mas de confiança. Feche seus olhos. Se você temer a Deus, não precisará ter medo de mais nada. Quem disse isso foi Agostinho, um dos pais da igreja. Se você temer a Deus, não precisa ter medo de mais nada. Se você entrou aqui nessa noite e está enfrentando uma tempestade, confia em Jesus. Ele está presente. Feche seus olhos. Deixa Jesus acalmar essa tempestade aí. Deixa Jesus colocar o chão depois do seu passo. Haja com fé. É isso que Ele espera de nós. Louvado seja Deus. Pode cantar, Senhor? Espírito de Deus. Espírito de Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Tem um louvor? Aleluia, aleluia, aleluia. Se o sol se pôr e a noite Amém. chegar, tu és. Só pra gente orar. Me guia. Sim. Se a tempestade Pode aumentar a sua voz, Sônia. me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar. No olho da E me tempestade. faz andar sobre as águas. Com certeza, com segurança. Tu és Enquanto o Deus da minha Enquanto nós adoramos, salvação. quem sabe você entrou aqui com muita insegurança, És o meu dono, com muita incerteza, minha paixão, talvez até com muito medo. minha canção, Saia do seu lugar, vem aqui para frente. meu louvor. Nós vamos orar por você. Pode ser? Quem sabe você entrou aqui com muita dúvida, não sabe se vai atravessar. Venha, venha, eu vou orar com você. Aqui à frente, no altar da oração. Não tenha medo, vem. Se a tempestade me alcançar, Tu és. Você que entrou aqui muito inseguro, querido, muito insegura, creia, não vai afundar não. me submergir, a tua mão
seus olhos, continue, pergunta o que está recebendo. Você sabe que está recebendo, eu também. Fogo, Jesus, queima, Jesus. Queima, Jesus, da segurança da tua vida. Nós lançamos fora todo o medo agora, toda insegurança, toda incerteza. Jesus, cuida dela, fortalece. Vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
chegou aqui na frente, volta do teu meio, pode sentar, irmãos. Graças a Deus, é claro que se a gente forçar um pouquinho mais, coisas diferentes ainda acontecem no nosso meio. Mas vamos manter nossa vida sempre no lugar, gente. Vamos alimentar nossa vida e voltar a comer. E de novo, e de novo. Amém? Sexta-feira agora, às 20 horas, o pastor vai estar aqui com vocês, para aqueles que desejam saber sobre a igreja, Deus, Jesus, batismo nas águas. Eu vou falar sobre isso. Quem pode ir no batismo domingo às 2 horas, não é só os batizandos. Todos estão convidados para ir com a gente, saindo daqui da frente da igreja, 2 horas para a piscina, na casa do irmão Wilson e da Jennifer. Você pode ir, deve ir. Não é só os batizandos que vão para esse ambiente. Você deve participar da alegria deles, tá bom? Vamos ficar em pé? Vamos encerrar nosso culto para a gente ir para casa em paz? Vá nos braços de Jesus, viu, irmãos? Sabendo que Ele está presente em toda e qualquer situação adversa. Senhor, acalma o nosso coração, acalma a fúria e o vento da nossa alma. Manifesta o seu poder. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém, gente? Cumprimenta a pessoa que está do seu lado. Cumprimenta a pessoa do seu lado.